abençoe, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estarmos juntos nesta fé, nesta palavra abençoada de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer ver cada irmão, cada irmã aqui nesta igreja em São Joaquim da Barra, para juntos dedicarmos nosso tempo, nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão felizes nessa noite, meus irmãos? Eu estou muito feliz nessa noite, porque eu tenho um irmão que está me surpreendendo, né? O irmão Zé Damas, ele está parecendo um menino de 18 anos. E ele está lendo os nomes, e ele fazendo visitas, e ele agora cantando. Que bênção, né, meus irmãos? Como que Deus opera na vida de cada um de nós, quando cada um de nós possamos dedicar tudo que nós temos. Se você entrega tudo que você tem nas mãos de Deus, talvez você pense, mas é tão simples. Coloque na mão de Deus para você ver o que Deus pode fazer, né? Deus pega um irmão e põe ele no trabalho, com dedicação, humildade, e acima de tudo, simplicidade. Amém? Eu vejo Deus em carne humana, irmãos. Eu vejo Deus em carne humana em cada um dos meus irmãos, porque a palavra, ela está escondida aí dentro. Ela está manifestada aí dentro. O Espírito Santo está escondido atrás da sua carne, dentro do seu coração, dentro da sua alma. E somente podemos ver Deus no irmão através da revelação, através da sua vida vivida, né? Aquele irmão, ele fala, você vê Deus no seu falar. Ele vive, você vê Deus no seu viver. Ele anda, aquela irmã anda, você vê Deus no andar da irmã, no vestir da irmã, você vê Deus no cabelo da irmã, porque você vê a palavra sendo cumprida em carne humana. Este sempre foi o grande mistério da piedade, meus irmãos. Deus se manifesta em carne. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias ali em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Apocalipse 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela leitura da Tua palavra, Senhor.
esta palavra em forma de letra, Pai. Quando o Teu Espírito a vivifica, ela se torna carne nas nossas vidas. Por isto, o Senhor disse: se minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e recebereis. Por isso, Pai, pedimos o Teu Espírito Santo nessa noite, para que tenhamos, Senhor, um bom tempo na Tua presença, segundo a Tua graça e a Tua inspiração, Pai. No nome do Senhor Jesus, amém. Pode assentar, meus irmãos. Deus abençoe nossos irmãos, né? Através da internet. Que Deus possa falar com cada um, dentro da sua palavra, dentro da simplicidade do Evangelho, né? Eu gostaria, meus irmãos, eu tinha preparado uma mensagem, né? Que Deus tinha colocado no meu coração para esta noite, mas eu creio que Deus mudou tudo e Deus me dirigiu a falar sobre outro assunto. Eu não entendo o porquê disso, mas que possamos nos deleitar, né, na palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus, sentirmos o quão maravilhoso é a presença do Senhor Jesus. Muitas vezes passamos por dificuldades nas nossas vidas, provas, testes, provas de fogo, né? Porque cada filho de Deus, ele é como ouro, ele é levado no fogo para ser formado, uma joia preciosa. E nós temos que entender que Deus faz isto conosco. Deus nos coloca nas provas, nos testes, para que nós possamos ser formados conforme a sua palavra. Foi assim que Jesus manifestou. Foi assim que Deus fez com o Filho, né? Depois que foi batizado, ele foi para o deserto. Diz o irmão Brana, para ser provado. Então, cada filho de Deus, depois que ele recebe o Senhor Jesus no seu coração, na sua vida, que você o aceita a servi-lo de todo o coração, saiba, meu irmão, que Deus te leva para um deserto. Deus te coloca em provas, em testes, porque Deus nos aperfeiçoa através destas provas, desses testes que nós passamos. Porque foi assim que Deus fez com Jesus. E Jesus foi para o deserto e sentiu fome. Muitas vezes nós sentimos fome, né? E não temos nada para comer, muitas das vezes, com dificuldade em casa, para alimentar nossa família, nossos filhos. Mesmo trabalhando, o salário às vezes não dá, por causa de muitos imprevistos, e você não sabe o que fazer. Irmãos, tem um recurso, tem um recurso, meus irmãos, a oração, né? Neste momento difícil, talvez a pessoa está desempregada, buscando trabalho, lutando para conseguir o pão de cada dia, e levar o alimento ali para a sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa. E muitas vezes as portas estão fechadas, e é um período de teste que nós temos que entender. É aí que entra o discernimento. É aí que entra, meus irmãos, o Espírito Santo, para te mostrar que Deus simplesmente está te provando, está te testando, porque na hora que você menos espera, Jesus aparece em cena. Certo? Então eu gostaria nesta noite de falar
sobre o tema: o Cordeiro apareceu em cena. E muitas vezes é a hora que nós estamos chorando, é a hora que nós estamos angustiados, é a hora que nós estamos enfermos, com dificuldades, que muitas vezes você procura o recurso médico, ainda que Deus trabalhe através da medicina, né? Deus trabalha através dos médicos. Nós aprendemos isso com a Mombrana, que não é errado você tomar um remédio, sabendo que o remédio remedia, mas toda a honra e toda a glória é ao Senhor Jesus que te cura, que te curou. Então o crente, ele tem esta luz, o crente, ele tem essa revelação, ele busca o recurso médico, porque o Mombrana diz que Deus usa a medicina, certo? Então, a pessoa toma aquele remédio, e ela é abençoada, mas aquele remédio simplesmente remediou. É como o médico, muitas vezes o médico vai lá e corta a pessoa, faz uma cirurgia, mas quem cola aquilo é Deus, quem coloca aquilo no lugar é Deus. Por isso nós damos toda a honra e glória a Deus, amém? Porque é na hora que você mais precisa, meu irmão, que Ele não te abandona, que Ele não te deixa sozinho. Ele está sempre com você, se você o clama, se você o chama. O Cordeiro aparece na cena da sua vida. Em todo tempo, meu irmão, você tem que ter esta segurança com Deus, porque nós vamos passar por momentos difíceis, mas, irmãos, nós temos uma segurança, que Jesus aparece sempre em cena, o Espírito Santo aparece sempre em cena, na hora do choro, na hora do abandono, na hora da perseguição. Estamos neste momento, meus irmãos, já trazendo para os nossos dias, entendendo que nós estamos passando um momento de provas. A igreja, a esposa de Cristo, está passando por um momento de prova. Cada um de nós. É como que, durante 24 anos, nós estivemos ali numa escola, ouvindo o professor, o mestre, o Espírito Santo, através de João, e nos ensinando ali cada dia de aula, nos ensinando a terceira etapa, nos ensinando os 7 trovões. Cada aluno, irmão, nós somos alunos neste tempo, nesta mensagem de João, cada um de nós. Se vocês perceberam, o pastor Osmar já pregou esta mensagem, a faculdade divina, lá por volta do ano 2000, me veio agora na lembrança, mostrando exatamente isso, que durante esses 24 anos, meus irmãos, nós estávamos ali, ouvindo do Senhor, aprendendo de Deus, aprendendo sobre o novo nome, que já foi revelado, porque existe a promessa que Jesus Cristo tem um novo nome, e que só o conhece aquele que o recebe. E então, nesta escola, o mestre, o Espírito Santo, em certa aula, intitulada HAM, faz parte do nome de Deus. Nós aprendemos ali, que o novo nome do Senhor, tem 7 letras. Nós aprendemos, meus irmãos, que HAM, faz parte do novo nome do Senhor Jesus, certo? Assim como Deus apareceu para Abraão, lá no deserto, era Deus em 16 elementos, Deus carne humana, Deus apareceu em cena. Bom, Deus, se você observar na palavra de Deus, você pode estar no deserto,
Deus sempre aparece em cena. Agora depende se você crê ou não. Porque quando Deus aparece em cena, Deus aparece em carne, no homem. E muitas vezes não é no homem bonito, não é no homem de boa aparência, não é no homem de boa estatura, porque não é assim no mundo. As pessoas vão escolher um político, né? Elas escolhem aquele político alto, bonito, formoso, que tem aparência. Assim como Israel, quando foram escolher um rei, porque Israel chegou um tempo que Israel só tinha profeta. E o profeta, ele era profeta, rei e sacerdote. Ele era tudo. Porque o profeta representa Deus na terra. Certo? Então o profeta, ele era rei, sacerdote e profeta. Mas Israel olhava para as demais nações, e viam que as demais nações tinham um rei. Por que que toda nação tem um rei e nós temos somente um profeta? Então Israel começou a desejar ser como as demais nações. Assim como, muitas vezes, as pessoas olham para o mundo, para as coisas do mundo, para as igrejas do mundo, e elas desejam ser como as demais igrejas. Por que que aquela denominação pode fazer isso? Por que que aquela denominação, a mulher pode usar uma roupa que pertence ao homem? Por que que aquela certa denominação, uma mulher pode cortar o seu cabelo? Então, muitas vezes, as irmãs começam a falar, porque estão desejando ser como as demais nações, assim como Israel estava desejando ser como as demais nações. Mas Deus não chamou Israel para ser igual às nações. Deus chamou Israel, Israel era um povo separado do Senhor. E Deus não chamou Israel para ser igual às demais nações. Eu não te chamei para isso, Israel. Da mesma forma, meus irmãos, temos que ver que Deus, minhas irmãs, Deus não te chamou para ser como as demais irmãs de outras denominações. Meus irmãos, Deus não te chamou para ser como os demais irmãos de outras denominações. Deus te separou para ser conforme a palavra de Deus. Deus te separou para viver esta palavra do jeito que ela é. Se a Bíblia diz, meus irmãos, que a mulher não pode orar, a mulher não pode orar com o cabelo cortado, não lhe é permitido. 1 Coríntios 11, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então a mulher tem que deixar o seu cabelo crescer. Por quê? Porque se você corta o seu cabelo, Paulo diz, é como que se estivesse raspado para o Senhor. Mas o cabelo ainda é comprido, mas para Deus não é. Para Deus você já desobedeceu a palavra. Mas eu cortei só a pontinha. Para Deus você desobedeceu a palavra. Porque culpado no mínimo é culpado no máximo. Então nós temos que entender que quando nós tomamos a decisão de servir a Deus, nós temos que viver completamente para Deus. Tudo que há em nós, cabelo, corpo, roupa, como diz, tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Por isso nós vivemos para Deus, porque aquele que não perder a sua vida aqui, não ganhará ela no céu.
Mas se você perder a sua vida aqui, para os seus próprios desejos, para as suas próprias emoções, sentimentos, você vai ganhar a sua vida eterna nos céus. Certo, meus irmãos? Então Israel queria ser igual às demais nações. Queria ter um rei. E quando Israel foi escolher um rei, Israel escolheu o homem mais alto de Israel, que sobressaía a todos em Israel. Porque Israel não queria um rei baixinho. Israel não queria um rei sem aparência, sem formosura. Muitas vezes as pessoas vão numa igreja e procuram um pastor alto, um pastor com olhos azuis, olhos verdes. E se você olhar na palavra de Deus, meus irmãos, eu lamento te dizer, Deus sempre usou os baixinhos. Os sem aparências. É assim mesmo, irmãos. Porque as pessoas têm que olhar no homem e ver Deus. Não ver a beleza, não ver a formosura. Você tem que ver Deus. Tem que olhar na irmã e ver Deus. Tem que olhar no irmão e ver Deus. Certo? Então Israel, meus irmãos, queria um homem alto. Queria um pastor grandão. Um pastor que falava bonito. Um rei que falava bonito. E Deus deixou eles escolherem um rei conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, suas próprias ilusões. Irmãos, Deus, observa isto, Deus deixa você escolher a igreja que você quer, o pastor que você quer, porque Deus deixa você no livre arbítrio. Deus é tão maravilhoso que Deus não te força a ir para o céu. E Deus também não te manda para o inferno. Deus deixa você escolher para onde você quer ir. Em qual igreja você quer ouvir a palavra de Deus? Qual pastor você quer ouvir? Porque assim Deus nunca fez cerca. Ó, aquele pregador lá você não vai ouvir não. Ó, aquele Saul lá não. Deus tinha outra escolha naqueles dias, que não era Saul. Mas Deus respeitou Saul. Deus respeitou a escolha de Israel. E deixou eles escolher. Porque Deus dá o livre-arbítrio. Só que depois que a pessoa escolhe, a pessoa vai pagar o preço por aquela escolha. Não é assim? Quando nós escolhemos um político, vamos lá, escolhemos um político e não examinamos a capacidade de administrar dele, os interesses dele. Nós só olhamos se ele tem aparência, se ele fala bonito. Depois, quem sofre? É o povo. É o povo que sofre por causa das suas escolhas. É o povo que escolhe um pastor, bom ou ruim, é o povo que escolhe. E é o próprio povo que depois sofre por suas escolhas, ou é abençoado por suas escolhas. Porque Deus sempre trata no livre-arbítrio, meus irmãos. Certo? Então, meus irmãos, Deus permitiu eles escolherem ali. Mas sabe quem era a escolha de Deus? Era Davi. Era o pequeno Davi, que estava lá no campo, cuidando das ovelhas. E Davi não era um grande homem. Davi era de pequena estatura. Mas era a escolha de Deus. Então, muitas vezes, nós tomamos decisões baseado
na aparência. Mas nós temos que tomar decisões, meus irmãos, por direção do Espírito Santo. Porque sempre que você precisar, quando estiver passando por um período de teste, de prova, de luta, dificuldade, saiba que o Cordeiro aparece em cena. Amém? João Batista estava ali, batizando as pessoas, como nós conhecemos na Escritura, e aquela fila de irmãos sendo batizado. João Batista batizava para arrependimento, para que aqueles crescem naquele que viria após ele. João Batista era Malaquias 3. Estava preparando o caminho para o Senhor. E aquelas pessoas vinham todos os dias ali para ser batizadas. E já era comum. Por isso que João Batista ficou conhecido como Batista. Porque ele batizava nas águas as pessoas. Certo? E quando de repente João Batista olhou, viu um baixinho, de 1,60 m, diz o irmão Brana. A estatura de Jesus. Não era um... Você vai ver os filmes que fazem de Jesus. Jesus é aquele homem de 1,80 m, com seus olhos verdes, para chamar a atenção. Um galã. Mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que ele não tinha aparência e nem era bonito. Para que nós desejássemos ficar perto dele. As pessoas não tinham desejo de ficar perto de Jesus, porque Jesus não tinha aparência, Jesus não tinha beleza. A Bíblia diz que ele era como uma raiz, que subia de uma terra seca. Ele tinha 33 anos e tinha aparência mais de 50. Aqueles fariseus disseram para ele: não tens tu nem 50 anos, e dissestes que conhece Abraão? Então, quando aquele sujeito, sem aparência, sem formosura, sem destaque, chegou ali para João Batista, para ser batizado, João Batista simplesmente olhou para ele e o identificou e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro apareceu em cena. O Messias apareceu em cena. Naquela hora, Deus apareceu em cena para trazer aquela mensagem de graça, de salvação para aquele povo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E João Batista simplesmente falou: este da qual eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Porque João Batista pode ver a palavra em carne. Mesmo no homem sem aparência, João Batista olhou e viu Deus. Jesus não era um filho à parte do Pai. Jesus era o Pai manifestado em carne. Era o Espírito de Deus manifestado em carne para poder morrer por nós. Porque o homem estava perdido. O homem não tinha salvação. E durante o Velho Testamento estava sobre o sangue de bodes e ovelhas, para a propiciação do pecado. Mas quando veio o Senhor Jesus, ali era Emanuel, meus irmãos. Emanuel era Deus, o Pai, o Jeová do Velho Testamento estava em carne no Novo Testamento. O Jeová do Velho Testamento era Jesus do Novo Testamento. Só que o Jeová do Velho Testamento era Espírito. E Espírito é invisível. Você não vê o Espírito. São João 4 diz: Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em Espírito e em verdade.
E quando o homem estava ali sem esperança, meus irmãos, foi quando o Cordeiro apareceu. Jesus apareceu. Jesus sempre aparece na hora certa, no tempo certo. Em cada era, Jesus, o Cordeiro, apareceu em cena. Quando aquela família estava em lágrimas, que seu irmão havia morrido, Marta e Maria, chorando, porque Lázaro havia morrido, e já havia sido até enterrado, e elas podiam ter falado, nós fomos chamar Jesus. Quando Lázaro estava doente, se fosse duas incrédulas, já iam falar mal de Jesus, porque quando elas chamaram Jesus, Jesus não foi naquela hora, mas Jesus foi, porque Jesus sempre cumpre os seus compromissos, sempre que você chamar por Ele, Ele cumpre os seus compromissos, sempre que você clamar por Ele, Ele cumpre a sua palavra, porque Jesus aparece em cena. E então, meus irmãos, Jesus não foi quando chamaram ele, Senhor, teu amigo está doente. Marta e Maria te chamam, porque elas sabiam que se Jesus aparecesse em cena, quando Lázaro estava doente, Lázaro ia ser curado. E é esta fé que nós temos que ter, meus irmãos. Quando Jesus aparece em cena na sua vida, e você está doente, você é curado. Porque Ele prometeu, pelas suas pisaduras, já fomos sarados. Já fomos, não vamos ser. Como aquela menininha no barco, aquele menininho no barco. Quando o velho capitão estava enfermo, e ele não conseguia entender a Bíblia. Por que que as pessoas, a Bíblia diz que já foi sarado e eu estou doente? Eu não consigo entender. E então aquele menininho, com toda a luz da palavra de Deus, começou a ler a Bíblia para aquele velho capitão. Falou para ele, Senhor, você está lendo a Bíblia errado. Como? Como? A Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu estou doente. Então o menininho, então é que Deus tem que usar uma criança para falar com o velho capitão. Deus tem que usar o menino para matar um gigante, para matar um Golias. Deus tem que usar o pequeno Davi. Porque Deus não, irmão, Deus trabalha no paradoxo, naquilo que você não entende. Deus não trabalha na grandeza. Deus trabalha na humildade. O profeta diz, para subir, você tem que descer. Você tem que ser humilde. Para nós subirmos no rápido, nós temos que nos humilharmos na presença do Senhor. E então aquele menininho, é assim que eu creio, tá, meus irmãos? Do jeito que o irmão Brana falou do menininho. Eu não trouxe o parágrafo aqui, mas depois eu posso dar o parágrafo para os irmãos. Então o menininho pegou a Bíblia do velho capitão e falou para ele, é porque o senhor está lendo a Bíblia errado. O senhor lê assim, ó, o menininho, eu não lembro o nome dele, né? Vamos supor que o menininho chama Eliezer. Certo, irmão? O menininho chama Eliezer, tá? Eu não lembro o nome que o profeta diz ali. Então, o senhor lê assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas o senhor lê a Bíblia errado. O senhor tem que ler assim, ó, pelas suas pisaduras, eu, Eliezer, já fui sarado. É assim que você lê a Bíblia, meus irmãos. Pelas suas pisaduras, eu, Adriano, já fui sarado. E você crê, porque o seu nome está aqui. Seu nome foi escrito nesse livro antes da fundação do mundo. Por isso você tem que ver o seu nome. Você usa o seu nome natural, mas é o seu nome espiritual que foi escrito lá. Amém? É o nome da sua família Brana. Então, meus irmãos, Jesus não apareceu na hora que Marta e Maria chamou ele, quando Lázaro estava doente, não.
Porque Jesus tinha algo maior para fazer. Jesus não queria apenas curar o enfermo. Tem horas que você tem que entender, meus irmãos, que Jesus quer fazer algo maior na sua vida. E quando Jesus chegou, Lázaro já tinha sido enterrado e colocado a pedra. E elas viram Jesus chegando ao longe assim, certo? E elas foram até Jesus e falaram para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, Lázaro não teria morrido. Ei, glória a Deus. Mas o Cordeiro apareceu em cena. Tirai a pedra. E nós aprendemos, meus irmãos, tem coisas que é você que tem que tirar da sua frente, certo? A pedra da incredulidade, a pedra do medo, a pedra é você que tem que tirar. É Deus que fala para nós: tira a pedra. Tem uma pedra no seu caminho, tira a pedra. E então eles foram e tiraram a pedra. E Jesus então disse: Lázaro. Ei, Deus. Mombrand diz que Lázaro estava lá no paraíso, numa tão grande nuvem de testemunho. Tão grande nuvem de testemunho. Conversando com Abraão, contando os testemunhos. Eu falei com ele. Abraão dizendo: eu vi em 16 elementos, e eu chamei de Elohim. E eu dei manteiga para ele, eu dei bolo para ele. Sara, minha esposa, matou uma novilha para ele. Nós nos assentamos ali, fora da tenda. E Lázaro então, nós o ouvimos. Ele estava na minha casa. Ei, glória! Como será o céu, né, meus irmãos? Paraíso, maravilhoso. Uma tão grande nuvens, que nós vamos contar as nossas vitórias. Quando Jesus apareceu em cena nas nossas vidas, e mudou a cena da nossa vida, nós vamos dar esse testemunho pela eternidade. Porque nós também vamos estar, meus irmãos, na galeria da fé de Hebreus 11. A galeria da fé, aonde cada filho de Deus conta o seu testemunho, a sua vitória. Quando Jesus apareceu em cena na sua vida, a sua mudança de vida, a sua mudança de história. Quando você tomou a sua decisão, a decisão mais importante na sua vida foi quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo. Isso muda a sua história, isso muda a sua vida. Ei, meus irmãos, eu gosto disso. E Lázaro estava lá na eternidade, lá no paraíso, naquela tão grande nuvem de testemunho, se regozijando. Por isso que o céu é maravilhoso, meus irmãos. Por isso que o céu é maravilhoso. Um jovem de 18 anos, não mais um corpo enfermo, mas Lázaro era um jovem de 18 anos. E ele ali, irmão Brana, conta a história, que Lázaro estava lá e contando o testemunho, e de repente ele ouve uma voz: Lázaro! Espere, Abraão, um minuto, Abraão. Moisés: Lázaro, sai para... Eu estou ouvindo. Ele está me chamando de volta. Irmão, quando Jesus te chama, volte para Jesus. Atenda a Jesus. Quando você ouve o chamado do Senhor na sua vida, coloque o seu nome aí. Adriano, uma vez eu ouvi, eu estava, meus irmãos, morto em pecado no mundo, mas eu ouvi esta voz: Adriano, espere. Eu comecei a ler a Bíblia, meus irmãos, e a ver que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a ler a Bíblia, meu tio me evangelizou, né? Me começou a mostrar essas verdades na Bíblia para mim. Mas quando eu olhei e vi,
por revelação das Escrituras. Eu ouvi Jesus chamando o meu nome. Jesus chama o seu nome. Você tem que crer, deve crer. É a sua salvação. Quando você sente o chamado de Deus. Lázaro, sai para fora. E de repente vem ele todo lá amarrado, com os panos que eles enrolavam. E Jesus então diz: atai-o e deixai-o ir. Ei, glória! Quando Jesus apareceu em cena, houve uma ressurreição ali. Quando o Cordeiro apareceu em cena, meus irmãos, os discípulos estavam lá no barquinho, e aquela tempestade, Jesus falou: vão à frente, que eu encontrarei a vós. E era de noite. E então começou a tempestade no mar, eles estavam ali aflitos, tal. E o barquinho para lá, o barquinho para cá, e os discípulos se segurando, e aquele nevoeiro, e aquela luta, e aquela dificuldade. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Tem hora que nós estamos na dificuldade de uma depressão, na dificuldade de uma tempestade, uma tormenta de um desemprego, de uma luta, brigas no casamento, problemas com vizinhos. É uma dificuldade, é um barquinho, meus irmãos, certo? A Bíblia mostra que ali é as dificuldades da vida, que nós enfrentamos todos os dias. E de repente eles começam a ver um vulto, andando sobre a água, e eles olham de longe assim e acham: é um fantasma, porque estava de noite, escuro. Como que alguém poderia estar andando sobre as águas? E eles olhavam e falavam: é um fantasma. Então o pastor Osmar veio, eu não tenho que recordar essas coisas, meus irmãos, foi mensagem de última hora, mas quando você olha Jesus de longe, você talvez olhe e vê que é um fantasma. Quando você olha essa mensagem do profeta de longe, você diz: é um fantasma. Quando você olha a mensagem de João de longe, parece um fantasma. É um fantasma. Quantos não estão olhando Tabernáculo Urbano em Franca de longe e dizendo: é um fantasma, é uma denominação? Irmãos, chega mais perto. Chega mais perto. Quando Jesus foi se aproximando do barquinho, então os discípulos disseram: é ele, andando sobre as águas. E quando Jesus apareceu em cena, a tempestade se acalmou. Sempre que Jesus aparece em cena, a tempestade se acalma. E Pedro olhou: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. É aí que é a hora da prova. É aí que é a hora da fé. Se você crê de verdade: Senhor, se é tu mesmo, manda eu, faz uma prova comigo, Senhor. Deixa eu ser perseguido, deixa eu ser criticado, deixa eu ver como é que você reage, deixa todos te abandonarem. E então Jesus falou para ele: venha, Pedro. E Pedro então começou a pôr um pé sobre a água, o outro sobre a água, o outro sobre a água, e ele olhando para Jesus, e de repente ele começou a olhar as ondas do mar, as coisas do lado, e os ventos, e ele começou a afundar, e ele simplesmente clamou: Senhor, me ajude. O irmão Branham ensina, meus irmãos, que quando nós estamos nesta vida, nesta terra, nós temos que olhar somente para Jesus, somente para o Calvário, somente para a palavra de Deus, porque senão você se afunda. Se você olhar para o seu irmão da direita, se você olhar para o seu irmão da esquerda, se você olhar os problemas, se você olhar a igreja, você afunda. Você não pode tirar os seus olhos de Jesus, da palavra da hora,
Porque se você tira os seus olhos da palavra da hora, você cai, você afunda neste mar. Mas quando você está afundando, ainda tem um recurso. O irmão Branham diz que você não tem simplesmente que orar. Senhor, me ajuda. Não! O irmão Branham diz que você tem que clamar. Senhor, salva-me, resgata-me, me ajuda, Senhor. E então o cordeiro apareceu em cena e estendeu a sua mão. Porque sempre que você precisar, meu irmão, Jesus está com as mãos estendidas para te ajudar. O cordeiro apareceu em cena. Meus irmãos, o irmão Branham diz, vamos rapidamente aqui, para terminarmos, mostrando que João, aqui em Apocalipse 5, João que teve as visões, e ele olhou, e viu aquele livro, que ninguém era digno de olhar para ele. Ninguém era digno de tomar aquele livro e desatar os seus 7 selos. E João teve essa visão no Apocalipse. Então o irmão Branham diz aqui na mensagem, almas encarceradas. O irmão Branham diz no parágrafo 88. O irmão Branham diz, e recordem também, naquele 6º selo, onde soam as 7 trombetas, sob o 6º selo. O 6º selo, soam as 7 trombetas, para os judeus. Acontecimentos que acontecem com os judeus. Aquelas 6 trombetas de Apocalipse 9, os 4 anjos de Apocalipse 9, estava soando ali a 6ª trombeta para os judeus. Apocalipse 9. Aqueles 4 anjos foram Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann, que trouxeram perseguição para os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Já aconteceu. Apocalipse 9, meus irmãos, já aconteceu. Ah, mas o Apocalipse vai acontecer. Você tem que ver o que já aconteceu. O que já cumpriu. E por que podemos ver? Porque o cordeiro apareceu em cena. O irmão Branham diz que o 6º selo são as 7 trombetas dos judeus. As 7 trombetas soam sobre o 6º selo. Porém, o 7º é sempre um mistério. Por isso o irmão Branham diz, vigie bem o 7º. O 7º selo. Vigia, fica vigiando. O que é ficar vigiando? Quem aqui trabalhou de vigia? Hã? Trabalhou de vigia? Se você dormir, o que acontece? Você é mandado embora, né, irmão? Não, por quê? O vigia tem que ficar vigiando, irmão. Tem que ficar de olho lá, atento. E o irmão Branham diz, vigie bem o 7º. O 7º selo. O 7º anjo. Por que que o irmão Branham falou isso? Que o 7º é sempre um mistério, meus irmãos. Porque Deus estava manifestando em carne no 7º. Deus estava se encarnando no 7º anjo. O irmão Branham diz, vigie bem o 7º. Esse é o fim. É a vinda do Senhor. Vigie bem o 7º. O irmão Branham estava mostrando aqui o 7º selo. Apocalipse 8:1. É a vinda do Senhor. Vigia. Agora essa mensagem aqui, meus irmãos, almas encarceradas, ele pregou em 63, novembro de 1963. O 7º selo já havia acontecido. A vinda do Senhor já havia acontecido. A segunda vinda do Senhor Jesus já havia acontecido. Em 1963, dia 28 de fevereiro de 1963. Por isso, irmão Branham estava dizendo aqui, vigie, meus irmãos. O 7º selo é a vinda do Senhor. Só que o irmão Branham não podia explicar que já havia acontecido.
Mas para acontecer a vinda do Senhor, em 1963, que desceu com o livrinho aberto na mão, para cumprir Apocalipse 10, o Cordeiro teve que aparecer em cena. Porque quando João olhou, o Cordeiro teve que ficar no trono de intercessão durante 7 eras da igreja. Aquele sacrifício, meus irmãos, teve que estar ali espiando pelo pecado, até que a última semente eleita entrasse na última era. E esta semente eleita foi o 7º anjo. Os irmãos entendem que nós entramos porque cremos. Quando você crê, você está representado no 7º anjo. Quando você crê no Senhor Jesus, você está representado na cruz do Calvário. Você não é salvo aqui, você aceita a salvação aqui, mas você foi salvo lá no Calvário. Os irmãos me entendem? Você não é curado aqui. O irmão Branham diz, meus irmãos, que Jesus não pode nem mesmo te curar mais. Por que Jesus não pode te curar mais? Porque Ele já fez. Ele já te curou. Jesus não pode te salvar mais. Por quê? Porque Ele já fez. Ele já te salvou. Só que quando você crê aqui, hoje, no ano 2024, você está aceitando o sacrifício dele. Certo? E isto é por representação. Isto é por predestinação. Lá no Calvário, ele morreu sabendo que você ia aceitar ele aqui. Lá no Calvário, ele te curou sabendo, ele viu, antes da fundação do mundo, que você ia crer. E você ia ser curado. Que você ia ser salvo. Por isso nós fomos espiados. Por representação. Porque nós cremos hoje. E quando nós cremos nos 7 selos revelados, mostra que nós estamos dentro. Porque nós estamos ligados à última semente eleita, que foi o 7º anjo. Diz o irmão Branham. Então, meus irmãos, o céu estava em silêncio. Apocalipse 8. Nem se moveu nada. Jesus mesmo disse: não há nem anjo no céu que sabe quando voltarei. E nem mesmo eu sei o tempo que o Pai tem fixado em sua mente. Só Deus, o Espírito, sabe. Então eu não sabia. Então não foi revelado quando foi aberto o 7º selo. E houve silêncio. No céu, a irmã Branham explica, mostra aqui, que não foi dado a conhecer o que ia suceder. O não foi revelado, o irmão Branham diz, que não foi dado a conhecer, ou seja, não foi explicado. Não podia ser explicado no tempo do irmão Branham, porque era silêncio. Não podia explicar, não podia ser dado ao público. Explicar era ser dado ao público, porque Deus tinha um ministério aqui na frente, para cumprir Apocalipse 10, 8 a 11, e esse ministério, quando profetizasse outra vez, então ele iria explicar o que havia acontecido lá atrás, certo, meus irmãos? Mas quando aconteceu, não podia ser dado a conhecer. Não diga nada a ninguém, diz o Senhor, irmão Branham. É que não foi dado a conhecer o que ia suceder. Porém, sob o 6º selo, onde soaram essas trombetas, e recordem que ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Quando João olhou, meus irmãos, na 7ª era da igreja, e ele olhou e viu que o livro estava selado em Apocalipse 5, e ninguém era digno de olhar o livro, nem de
olhar para ele, nem de abrir os seus 7 selos, porque ele estava selado por dentro e por fora. E naquele livro, meus irmãos, era o livro da redenção, era o livro da vida do Cordeiro, era o livro onde estava o plano de salvação de Deus, era onde estavam os nomes escritos daqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo. Estava selado com 7 selos, estava na mão de Deus, porque Adão havia perdido no Éden, quando Adão pecou, e esse livro não foi para a mão de Satanás, esse livro foi na mão de Deus. E durante todo o tempo, Deus trabalhou o plano de resgate, de redenção, de salvação. Mas quando chegou na 7ª era, e a última semente eleita entrou, o William Marion Branham, o 7º anjo, então o que o Cordeiro fez? O Cordeiro saiu do trono de intercessão, e tomou o livro. Por isso que quando João olhou em Apocalipse 5, ele olhou no céu, e não havia ninguém digno no céu. Ele olhou na terra, e olhou todos os profetas, todos os grandes homens, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Noé, Moisés, e olhou, todos pecaram, todos nasceram em pecado. E então João sabia que tinha que haver alguém digno, porque senão todos nós estávamos perdidos, senão o plano da redenção não seria efetivado. E João começou a chorar, e João chorou, porque não tinha ninguém digno para abrir os 7 selos. O William Branham não era digno, pastor Osmar não era digno, o irmão Adriano não era digno, nenhum grande homem era digno, Paulo não era digno, Pedro não era digno, todos nós falhamos, nascemos em pecado. Mas quando João chorava, meus irmãos, uma voz disse para ele: não chore, João, o leão da tribo de Judá venceu para tomar o livro e desatar e revelar os seus 7 selos. E o coração de João começou a se alegrar. E quando João olhou para ver o leão, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. O cordeiro apareceu em cena, porque o cordeiro estava no trono. E o Cordeiro levantou do trono de intercessão, do trono do Pai, era o trono de intercessão, e ele tomou o livro na mão, e quando o Cordeiro tomou o livro da mão, ele se converteu em leão, porque para tomar um livro, somente o Cordeiro era digno. E quando ele se converteu em leão, ele apareceu em Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. E pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como brama o leão. Quando o Cordeiro apareceu em cena, ele tomou o livro e se converteu em leão. Amém, meus irmãos? O irmão Branham diz aqui, parágrafo 85, almas encarceradas hoje. E João o buscou por todas as partes, e chorou, porque não encontrou nenhum digno nem mesmo de olhar para o livro. E foi especialmente necessário para abrir os selos, para revelar o que era o mistério escondido. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos, isto abriu a Bíblia completa. Amém? Por isso nós cremos na vinda do Senhor. Por isso nós cremos nos 7 selos revelados. Por isso nós cremos nos 7 trovões revelados.
Por isso nós cremos em Apocalipse 10, 8 a 11, porque o Cordeiro apareceu em cena e tomou o livro e se converteu em leão. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por poder crer nestas coisas, Senhor. Coisas que as pessoas não conseguem ver nem crer, Pai. Mas o Senhor tem nos dado graça para vermos, crermos e obedecermos a Tua palavra, Pai. Continue falando conosco, na autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor. Ajude a cada irmão, cada irmã, Pai, para que esta mensagem, esta palavra esteja cravada na alma de cada eleito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.